Gente, eu lembrei agora que às 8 eu deveria ter colocado para gravar. Eu coloquei para gravar, mas depois eu pausei e aí eu esqueci de colocar para gravar de novo. Então agora nós estamos gravando. Desculpa quebrar o espírito, mas esse é meu nível de doidinho. E deixa eu ver. Bebel, pode ler pra gente a escritura de baixo, que é segundo Nef 9:10? Claro, leio sim. Ó, quão grande é a bondade de nosso Deus, que prepara um caminho para a nossa fuga das guerras desse terrível monstro. Sim, aquele monstro, morte e inferno, que eu chamo morte do corpo e também morte do espírito. Então, gostaria que vocês compartilhassem agora comigo. De que maneira essas escrituras explicam porque todos precisamos de Jesus Cristo. Então, eu vou pedir para cada um, tá bom? Então, eu vou começar chamando pelo nome, tá? Então, Isaac, o que você sente? Como essas escrituras, uma coisa que essas escrituras falam que faz com que a gente precisa de Jesus Cristo, que mostra, né? Explica por que nós precisamos de Jesus Cristo. Porque nós morremos e precisamos retornar à presença de Deus. E para retornar à presença de Deus, precisamos ser santos. E o único que foi santo e andou sobre a terra foi Jesus Cristo. Perfeito. E através de Jesus Cristo a gente pode se tornar santo. É isso aí, muito bom. E Enzo, por que a gente precisa de Jesus Cristo? Partilho também do mesmo pensamento do Isaac. A partir do momento que Adão e Eva comeram do fruto, a gente ficou exposto a todas as iniquidades e imperfeições que a vida e o mundo pode nos levar. E diante de tanto amor que o Senhor tem por nós, enviou um homem, que é o Salvador Jesus Cristo, não um homem qualquer, mas e mostrou tudo aquilo que a gente devia fazer. O Salvador Jesus Cristo foi o perfeito exemplo. Foi tentado, foi batizado e nos mostrou o caminho de volta à vida. Então, a gente tem essa necessidade porque a gente tem que ser testado, essa é a realidade. Muito bom. Foi o Isaac que leu isso. Bebel. Tá bom, então assim, na linha, na escritura de Mosias, ele fala, né, um pouquinho de um homem natural. Então, como a gente é natural, a gente comete erros, mas pelo Espírito, né, pela expressão de Cristo, o Senhor torna que a gente fosse uma criança, né, submissa, mansa e humilde de coração, para que a gente possa, por meio da expiação, se tornar uma pessoa melhor. Então, o Senhor quer que, como, né, que no final fala, né, assim, como a criança submete ao Pai. Então, nós precisamos dele para que possamos voltar, né, se tornar uma pessoa melhor. Então, é isso. Muito bom. Maria. Como a Isabela acabou de falar, né? Jesus Cristo primeiro veio Adão e Eva, né? Pecou. Aí Jesus Cristo, Deus mandou seu filho para morrer por nós, para pagar todos os nossos pecados. E para que a gente retornasse ao caminho do Pai, né? A gente tem que se tornar como uma criança, né? Submisso, manso e humilde, paciente, cheio de amor. E amor pelo próximo, pedir perdão pelos nossos pecados e melhorar nos nossos erros. Isso mesmo. E para você, Diego? Acho que, no caso, a escritura de Mosias diz muito sobre isso, né? Sobre a questão do homem natural ser inimigo de Deus, porque o homem natural ele é movido pela carne. E a carne é basicamente o pecado. Então, o homem natural ele é movido pelo pecado. E se não fosse pela expiação, se não fosse por Jesus Cristo, não teríamos o Espírito conosco. E sem o Espírito não teríamos basicamente a bússola moral que nós temos hoje. E sem ela não voltaríamos à presença do Pai Celestial. Muito bem. Muito obrigada por compartilhar. E Bia, que sentimentos você tem?
Em relação a segundo Nef 9 e 10, né? Ele fala sobre o Senhor preparar um caminho para a nossa fuga desse terrível monstro. A gente pode lembrar de que, através de tudo o que aconteceu na história, né, como vocês comentaram, nós nos tornamos suscetíveis ao poder do inimigo. Então, por causa disso, a gente ficou desprotegido, né? E o Senhor, através da expiação de Jesus Cristo, ele nos livra das garras de Satanás. Ele nos mostra que, através das nossas decisões, nós podemos estar cada vez mais distantes dele e mais próximos do Salvador. Então, através da expiação de Jesus Cristo, a gente pode, através das nossas escolhas também, né, em segui-lo, nós podemos nos afastar de Satanás e nos aproximar do Salvador e assim nos tornar livres do seu poder e ser livres para escolher sempre a vida eterna, né, como fala uma outra escritura, né, que de acordo com o nosso livre-arbítrio nós somos livres para escolher a vida eterna ou a morte eterna, né? E a expiação de Jesus Cristo que proporciona isso para nós. Porque o que ele sofreu, nós não precisamos sofrer também, se a gente decidir segui-lo, né, e nos tornar pessoas melhores. Perfeito. Eu gostaria que vocês imaginassem meu momento de compartilhar, né, os sentimentos que eu tive. Uma pessoa santa, uma pessoa submissa, mansa, humilde, uma pessoa paciente, cheia de amor, que tem caridade. Alguém que está disposto a submeter a tudo, seja dor, provação, perda, tudo aquilo que o Senhor deseja infringir a essa pessoa. Que está disposto a receber qualquer chamado, está disposto a obedecer qualquer mandamento. Essa pessoa é uma criancinha, como o Senhor chama, né? Mas essa pessoa, nesse momento, ela se torna santa por Jesus Cristo. Às vezes, eu me sinto muito longe disso. Às vezes, eu sinto que tem muito que me falta ainda. E a expiação de Jesus Cristo, para mim, é essa fuga dos sofrimentos, essa fuga dos meus próprios erros, das minhas fraquezas. Eu sei que se não fosse por meio de Jesus Cristo, eu não poderia habitar na presença de Deus. Porque eu sou uma pessoa, eu sou falha. E eu não poderia me tornar essa pessoa. Então, eu vou compartilhar com vocês um vídeo. Esse vídeo se chama Ele Vive. Glorificado seja o seu nome. Eu não encontrei ele cortado certinho. Então, eu vou compartilhar um que talvez tenha alguns erros no corte, mas vai dar para vocês entenderem, tá? Só um instantinho que eu vou compartilhar minha tela com vocês de novo. Fechar o áudio desse. Problemas técnicos, gente, já vai, só um instantinho.
Esta é a manhã da Páscoa, o dia santo designado em toda a cristandade para comemorar a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. Sua ressurreição quebrou as cadeias da morte. Ele abriu o caminho pela qual cada filho ou filha do Pai Celestial, nascido na terra, tem a oportunidade de ressuscitar e viver de novo. Como deve ter se regozijado o Pai Celestial naquele dia sagrado em que seu Filho rompeu as grilhões da morte. Que propósito eterno teria o plano de felicidade do Pai se não fosse vivificado pela expiação infinita e eterna de seu Filho gloriosamente obediente? Que propósito eterno teria a criação da terra, na qual as inteligências em seu tabernáculo de espírito receberiam um corpo, se a morte fosse o fim da existência e ninguém ressuscitasse? Que ocasião gloriosa foi aquela manhã para todos os que compreenderam seu significado. A Páscoa é a época sagrada em que o coração de todo cristão devoto se volta em humilde gratidão para nosso amado Salvador. É uma época que deve trazer paz e alegria a todos os que o amam e demonstram isso pela obediência a seus mandamentos. A Páscoa traz a lembrança de Jesus, sua vida, sua expiação, sua ressurreição, seu amor. Ele ressuscitou dos mortos, com cura nas suas asas. Oh, como precisamos todos essa cura que o Redentor pode proporcionar. Quero deixar hoje uma mensagem de esperança com base nos princípios contidos nos ensinamentos de Jesus Cristo. Os membros da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, podem compreender mais plenamente a amplitude e a grandiosidade da cura promovida por sua expiação, porque temos a plenitude de sua doutrina. Sabemos que o que ele fez, voluntariamente, a custa de imenso sofrimento e sacrifício, não apenas nos afetará nesta vida, mas por toda a eternidade. O profeta Lei declarou uma profunda verdade ao afirmar: portanto, a redenção nos vem por intermédio do Santo Messias, porque ele é cheio de graça e verdade. Es que ele se oferece em sacrifício pelo pecado, cumprindo assim todos os requisitos da lei, para todos os quebrantados de coração e contritos de espírito, e para ninguém mais podem todos os requisitos da lei ser cumpridos. Para os orgulhosos e arrogantes, é como se nunca tivesse havido uma expiação. Jesus Cristo vive. Ele é nosso Salvador, nosso Redentor. Ele é um ser ressurreto e glorioso. Tem a capacidade de comunicar um amor que é tão poderoso, tão arrebatador, a ponto de sobrepujar a capacidade humana de expressá-lo adequadamente. Ele deu a vida para romper as cadeias da morte. Sua expiação tornou plenamente ativo o plano de felicidade de seu Pai Celestial. Jesus administra o equilíbrio entre a justiça e a misericórdia,
sob a condição de nossa obediência a seu Evangelho. Ele é a luz para toda a humanidade. É a fonte de toda a verdade. Ele cumpre todas as suas promessas. Todos os que obedecem a seus mandamentos receberão as mais gloriosas bênçãos que podemos imaginar. Sem a expiação, o plano de felicidade do Pai Celestial não poderia ser plenamente levado a efeito. A expiação do Salvador permite que nos arrependamos de toda desobediência e assim nos livremos dos castigos que a justiça nos teria imposto. Minha reverência e gratidão pela expiação do Santo de Israel, do Príncipe da Paz e de nosso Redentor aumentam continuamente à medida que me esforço para compreender mais a respeito dela. Perfeito. Eu gostaria de saber de vocês quais foram alguns sentimentos que tiveram, né, ao assistir esse vídeo. Quais foram algumas ideias que vieram à mente de vocês, de metas que vocês podem fazer e também do porquê a expiação ela é tão importante. Porque ela deve ser ensinada tão firmemente quando nós estamos buscando ajudar as pessoas a se converterem a Jesus Cristo. Alguém teve algum sentimento que gostaria de compartilhar? Acho que é o ponto central de toda a humanidade, a expiação. Nesse evento que tem que ocorrer diariamente nas nossas vidas, né, por meio do arrependimento. Então, acho que quando nós estivermos ensinando sobre uma pessoa, nosso único objetivo é prestar testemunho de que a expiação transforma a vida das pessoas, né? E a gente tem que dar nosso próprio exemplo de que transformou as nossas vidas e transforma a cada dia. Acho que o sentimento que eu tenho é de poder fazer com que as pessoas saibam de quem foi Jesus Cristo, sintam a alegria que a gente sente em viver o Evangelho, né? Tipo, não é fácil a gente viver, somos privilegiados por ter o Evangelho em nossas vidas, e tem pessoas que passam por tantas dificuldades que não sabem que essas dores, essas angústias podem ser cessadas porque teve um homem que já pagou por todas elas e que sabe como ajudar a gente a resolver isso. Então, acho que o sentimento que vem é de fazer com que todas as pessoas tenham a oportunidade de um dia poder ouvir a palavra do Senhor. Obrigada por compartilhar, Enzo. Alguém mais teve algum sentimento que você gostaria de compartilhar? Durante a minha missão, eu tive algumas experiências bem interessantes, mas tem um específico que me toca muito o coração. A expiação de Jesus Cristo, ela não é só um evento, não é só sobre o momento em que ele estava no Getsemane de joelho. Apesar de ser principalmente sobre o perdão de nossos pecados, ela se iniciou quando Jesus Cristo ele fez oração intercessória por nós, por nossos pecados, e ele sangrou por cada um dos nossos poros. Mas ele continuou quando Jesus Cristo ele foi crucificado no Calvário, e durante os 3 dias em que ele estava morto, e culminou, né, no momento de sua ressurreição. Enquanto eu estava na missão, eu tive o falecimento de muitas pessoas queridas, mas um que me abalou bastante foi o falecimento da minha avó. Quando minha avó ela faleceu, eu estava em uma divisão, eu estava com outra sister, que era uma sister treinadora, e ela estava ajudando a minha área. Então a gente decidiu que a gente ia fazer algo diferente, não algo que sempre a gente fazia. E nós fomos até a área delas, até a rodoviária, na verdade, trocamos de companheiras e voltamos para nossa área. Eu fiquei com a minha área mesmo. E
no ônibus, o presidente ligou para mim. Ele falou, Sister S. Mello, eu era Sister S. Mello na missão. Nós gostaríamos de compartilhar algo com você. Na verdade, é algo que traz muito pesar, mas a gente precisa compartilhar com você. A sua avó faleceu. E eu fiquei, como assim? Há 2 semanas, minha mãe falou que tinha falado que ela estava doente, mas era um machucado no braço, não tinha nada a ver. E aí, ele falou que ela tinha falecido, e eu fiquei muito chateada. Mas eu tive um sentimento muito nítido de que eu devia continuar trabalhando. E o Senhor, ele ia resolver tudo o que precisasse à noite. E à noite eu chorei muito, mas durante aquele dia eu trabalhei bastante. Mas tudo deu errado. Cada porta que a gente bateu, cada pessoa que a gente tinha planejado. A gente planejou visitar membros inativos da igreja, que tinham possibilidade de ter familiares que não eram membros da igreja. Então a gente ajudaria essas pessoas a retornarem e seus familiares também seriam batizados. Então a gente visitou muitas pessoas. A gente foi para uma área bem perigosa da cidade, na verdade, que eu nunca tinha ido. E nós damos voltas e voltas e voltas, e no fim da noite, era quase 6 horas. Eu estava muito frustrada. E eu fiquei pensando, né? Poxa vida, eu podia estar sofrendo luto e tudo mais, mas eu tô aqui, tô andando. E eu olhei o aplicativo do livro diário, se vocês nunca tiveram a oportunidade, é um mapa que tem uma parte que tem todos os relatórios das pessoas que a gente ensina, quais os princípios elas já aprenderam, é bem legal. Espero que um dia vocês possam, talvez se a gente consiga convidar um missionário, compartilhar a tela para vocês verem como um livro diário, vai ser bem legal. E tem pontinhos nesse mapa. Quando você clica nesses pontinhos, eles são pessoas. E a gente estava numa rua e eu cliquei num pontinho. E esse pontinho estava escrito descontinuada, ou seja, uma pessoa que não estava progredindo, que tinha sido ensinado pelos missionários, mas que não estava cumprindo com os compromissos. E o que a gente fez? A gente foi descobrir quem era essa pessoa. E a gente tocou na campainha dessa pessoa e era uma mulher. E ela pegou e ela atendeu o telefone. Nossa, eu tô quase lembrando o nome dela. Eu sei que o esposo dela é Mauro. E ela atendeu e ela pegou e ela falou, nossa, eu tava esperando por vocês. Mas a gente não disse que a gente via. E ela abriu a porta pra gente, ela falou, só não repara a bagunça. E a gente entrou. E quando a gente começou a ensinar ela, uma das coisas que eu senti que eu deveria perguntar era qual era a cura que ela estava buscando, qual era o desafio dela. O que ela precisava sentir que ela recebeu cura, sabe? O que ela precisava sentir diferente. Se era físico, se era emocional, se era uma perda. E ela falou, tem uma coisa que eu nunca me recuperei. Há uns 5 anos, eu perdi a minha avó. E ela era uma pessoa muito importante para mim. E depois eu perdi outras pessoas, mas da morte da minha avó eu nunca me recuperei. Naquele dia eu tinha recebido a notícia do falecimento da minha avó. Então aquilo não foi legal. No momento. Foi um baque. Mas eu tive o privilégio de compartilhar o meu testemunho. Quando a gente tem um testemunho, é como se fosse um potinho, uma reserva. Conforme a gente vai usando, parece que esse potinho ele vai aumentando, diferente de diminuir. Conforme a gente vai compartilhando, né? Mas se a gente não compartilha, ele vai diminuindo. E eu sentei, eu tava aqui, ela tava de frente para mim, e eu virei para ela e eu comecei a compartilhar. Eu não sei de onde veio aquela força espiritual, mas eu compartilhei as palavras que eu não vou me lembrar agora, mas era algo como: eu sei que Jesus Cristo vive hoje. Eu não sei como, eu não sei por que ele fez isso, mas eu sei que ele vive. E porque ele vive, você pode ver sua avó. Porque ele vive, eu vou poder ver a minha avó. Eu não contei para ela que minha avó tinha falecido naquele dia. Mas aquele foi o consolo do Salvador para mim. E eu compartilhei com ela. Qualquer dúvida, qualquer medo, qualquer pecado, nós podemos entregar perante o Salvador. E ele vai curar. Eu, como membro da igreja, tinha essa reserva espiritual. Eu tinha de onde tirar.
uma força, um consolo. Mas ela não tinha, porque ela não era membro da igreja. Naquele momento. Algumas semanas depois, ela foi batizada. Acho que 2 semanas depois, ela foi batizada. Mas eu sei que a expiação, ela é sobre cura. A cura que advém do Salvador. E tem uma citação do Elder Scott, do mesmo vídeo, que ele fala que a expiação, os princípios da expiação, eles precisam ser mais do que apenas princípios que você memoriza. Eles precisam estar incorporados ao próprio cerne do seu ser. Eles precisam estar fundamentados no nosso coração. Talvez existam momentos da vida de vocês que vocês não sabem por que aconteceram. Mas talvez eu vou me permitir falar, talvez eles sejam simplesmente para que vocês possam prestar o testemunho de vocês. Talvez um pecado, uma época que vocês não estavam muito ativos na igreja, talvez experiências com familiares, perdas. Mas cada uma dessas experiências são gravetos no testemunho que vocês têm do Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de compartilhar com vocês, eu vou compartilhar um slide, que ele tem algumas escrituras que são algumas das bênçãos que a gente recebe através da expiação de Jesus Cristo. Eu gostaria que vocês escolhessem uma escritura, e vocês vão dar uma mini liçãozinha, tá bom? Cada um vai ter uns 2 minutos, eu acho que é o tempo da gente acabar a aula, não para se preparar, mas para fazer isso que eu fiz, mais ou menos, tá? É para vocês testificarem de Jesus Cristo. Não precisa ler a escritura, mas completa, né? Mas o que vocês precisam fazer? São alguns passos, tá? Primeiro, vocês precisam ensinar o princípio. O princípio é qual? Por meio de Jesus Cristo, nós podemos encontrar felicidade. Pode ser isso. Ou a expiação de Jesus Cristo, o sofrimento de Jesus Cristo, pode nos trazer cura. Aí vocês compartilham a escritura. Em Mosias, nem lembro qual é a escritura que a gente leu, gente. Mas segundo Nef 10:9, fala que nós vamos ser libertos das garras do adversário através de Jesus Cristo. Cristo, ele é a fuga. E aí você presta o testemunho. Eu sei que por meio de Jesus Cristo eu posso encontrar fuga. Então, quem conseguiu prestar atenção nos 3 passos? Entenderam? Quais são os 3 passos? O primeiro é introduzir o princípio. O segundo é apresentar a escritura. E o terceiro é prestar testemunho. Aí, esses são os 3 passos do manual, mas eu vou acrescentar mais um que também está no manual, só que não está nessa aula, que é o convite. Então, vocês vão fazer apresentar a doutrina, a escritura, o testemunho e um convite. E aí, vocês têm 2 minutos para fazer isso. Eu vou abrir aqui o tempo eu vou mostrar as escrituras para vocês. Vocês escolhem uma escritura e vão fazer isso, tá bom? Alguém aqui quer ser o primeiro? Porque daí eu já coloco na ordem. Se não, eu vou colocar na ordem agora. Eu vou falar quem vai ser o primeiro e é isso. Pode escolher a ordem. Eu vou escolher a ordem, então, tá? Aí vocês leem a escritura rapidinho. Quando você falar, tô pronto, tá pronto, tá? Eu acho que vai ter que ser 1 minuto, gente. Porque eu usei muito tempo da aula. Eu gosto de falar. Tenho esse probleminha. Vamos ver se nós temos escrituras suficientes, tá? São escrituras que você escolheu ou nós precisamos escolher uma Pode escritura? ser que vocês escolheram, tá? Não tem problema. Eu coloquei algumas aqui como sugestões. Aqui, bênçãos. São algumas sugestões de escritura, vocês podem escolher uma dessas, ou pode ser uma escritura que vocês mesmos escolheram, tá? Eu acho que a Bia já tá pronta. Então, a gente vai começar pela Bia. Depois da Bia, vai ser a Bebel, a Bia, a Bebel, o Enzo, o Isaac, o Diego e a Maria. Tá bom? E daí a gente finaliza. Você vai dar uns 5 minutinhos pra gente se preparar? Não. Nem vai ler a escritura? 2 minutos. Tá bom.
Missionário tem que estar sempre preparado. Não sei se é essa a sequência certa, mas eu escrevi o que eu lembrei. Vai ser a Bia, o Enzo, a Bebel. Escrevi beber. O Enzo, a Bebel, o Isaac, Diego e Maria. Tá bom? Vocês têm 3 minutos para ler. E daí, quem não quiser apresentar, não tem problema. Mas eu vou ficar chateada. Mas não Calma, tem então a problema. escritura tá na ordem. Não, vocês podem escolher a mesma escritura. Vocês podem escolher qualquer escritura. Vai pelo Espírito. Ok. Tá, Tá? obrigada. Quando estiver pronto, me avisa. Pronto, gente. Fale agora ou cale-se para sempre. Você consegue começar, Bia? Claro, dá-se um jeito. Tudo bem, então. Só lembrando que eu não sei de nada, tá? A gente não sabe facilitou nada. muito. Facilitou muito agora. Uhum. Essa é a ideia. Ok. Então, hoje eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre o Evangelho de Jesus Cristo e sobre a paz que ele pode proporcionar para a gente, através de conhecer o Evangelho, através de conhecer o que o Senhor deseja da gente, nós possamos nos tornar pessoas novas
e nós podemos moldar a nossa vida de acordo com o que Jesus Cristo ele deseja. E para exemplificar isso, eu gostaria de compartilhar com você uma escritura que está no livro de Mórmon, que é o livro que nós usamos dentro da igreja, e ele tem alguns relatos de profetas e fica dentro do livro de Mórmon, um livro chamado Mosias, capítulo 4, versículo 3. E ele fala e aconteceu que depois de haverem pronunciado essas palavras, o Espírito do Senhor desceu sobre eles e encheram-se de alegria, havendo recebido a remissão de seus pecados e tendo paz de consciência, por causa da profunda fé que tinham em Jesus Cristo que haveria de vir, de acordo com as palavras que o rei Benjamim lhes dissera. Então, a partir desse momento, eles tinham aprendido sobre o Evangelho e aprendido também que o Senhor desejava deles, desejava que eles se tornassem. E eles tinham aprendido também sobre sua natureza divina, que o Senhor é seu Pai e que desejava algo melhor para eles do que eles estavam vivendo. Então, eles tomaram a decisão de viver de acordo com o que o Senhor esperava para eles. E eles demonstraram isso para o Senhor, né? E quando eles demonstraram isso e decidiram seguir esse caminho, o Senhor, ele redimiu eles dos pecados deles. E eles fala que eles sentiram uma grande paz de consciência, né? E que eles tinham fé em Jesus Cristo. E que essa paz vinha dessa fé que eles tinham, de que Jesus Cristo viria à Terra. E tudo isso de acordo com o que eles aprenderam, né? Então, a gente pode ver que o conhecimento ele é libertador, principalmente o conhecimento da verdade, né? Tem uma outra escritura que fala, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Convite. Então, eu convido você a buscar o que o Senhor deseja em relação a você. Conhecer quem é o Pai Celestial e quem Ele deseja que você se torne, porque eu tenho certeza que Ele deseja algo maior para você. Então, busque-o, converse com Ele através de oração e leia as Escrituras. E assim você vai saber o que Ele deseja de você e quais são as promessas que Ele tem. Obrigada, Bia. Amém. Vamos lá. Enzo, 1 minutinho. Agora vai eu. Então, boa noite. Eu gostaria de poder compartilhar algumas coisas, algumas palavras sobre o Salvador Jesus Cristo. E muitas vezes, em alguns momentos de nossas vidas, nós vamos nos deparar com diversas adversidades. Vamos passar por dores, aflições, e muitas das vezes nós vamos nos sentir sozinhos e não vamos saber como nós devemos proceder ou quem pode nos ajudar. Existe uma escritura em um livro chamado Livro de Mórmon, em Alma, capítulo 7, do versículo 11 ao 12, e diz assim: E ele seguirá sofrendo dores e aflições e tentações de toda espécie, e isto para que se cumpra a palavra que diz as dores e as enfermidades de seu povo, e tomará sobre si a morte para soltar as ligaduras da morte que prendem o seu povo, tomará sobre si as suas enfermidades para que se lhe encham de misericórdia as entranhas, segundo a carne, para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo, de acordo com suas enfermidades. Ora, o Espírito sabe todas as coisas. Não obstante, o Filho de Deus padece segundo a carne para tomar sobre si os pecados de seu povo, para apagar-lhes as transgressões, de acordo com seu poder de libertação. E eis que agora esse é o mandamento que está em mim. Então, o Salvador Jesus Cristo, ele é a fonte da nossa cura, né? E eu gostaria de convidar você, se você puder dar uma oportunidade para o Salvador Jesus Cristo ser o seu poder de libertação, para que você possa descobrir por si mesmo o poder que o Salvador Jesus Cristo pode ter dentro da sua vida e descobrir por si mesmo o quanto ele ama você e o quanto ele está disposto a te ajudar a lidar com todas as dificuldades que você tem, porque ele sofreu todas essas dificuldades para que ele pudesse saber como te ajudar. E é esse meu testemunho que eu gostaria de compartilhar com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bebel?
Tudo bem, sem problemas. Bebel vai digitar Isaac. Pode falar já? Pode falar. Oh, me responde um negócio rapidinho. Começa como mesmo? Eu esqueci. Fala um princípio. Pode ser... O que você quer ensinar? O que a escritura Ah, ensina? não, mas como que começa? Só o início mesmo que eu me perdi. Só fala boa noite. Não, acho que é a apresentação do evangelho, né? Isso, apresenta o princípio que você quer ensinar. Depois você fala a escritura. Aí você presta o testemunho e finaliza com o convite. Certo. Vou apresentar que por meio de Jesus Cristo podemos encontrar alegria, felicidade, paz e vida eterna. Vou falar uma escritura que se encontra no livro de Mórmon, Mosias 3, versículo 19. Porque o homem natural é inimigo de Deus e tem sido desde a queda de Adão. Mas caso, né, a pessoa não acredite, né, no livro de Mórmon, também tem a Bíblia, né? Aí em 1 Coríntios, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Deixa eu ver. Aqui eu tô meio perdido aqui. Aí você presta seu testemunho, fala, eu sei, aí você compartilha, e aí você faz um convite para a pessoa. Eu sei que Jesus Cristo vive e que o seu evangelho é verdadeiro, e eu faço o convite que você faça uma oração e pergunte ao Senhor se essas palavras que eu te disse são verdadeiras e que Jesus Cristo vive, que você tenha essa certeza consigo mesmo. Eu testifico disso tudo em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Muito bom, Isaac. Diego, sua vez. Peraí, deixa eu... Ô, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Aí, foi. Certo. Eu vou explicar um pouco sobre como Jesus Cristo pode ser... Jesus Cristo e as lideranças da igreja atualmente podem ser uma bússola para quando nós estivermos perdidos na vida. Então, tem uma escritura em 2º Nef 28:30, que no caso é: pois eis que assim diz o Senhor Deus, darei aos meus filhos, darei aos filhos dos homens, linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. E abençoados os que dão ouvidos aos meus preceitos e escutam os meus conselhos, porque obterão sabedoria. Pois a quem recebe, darei mais. E dos que disserem, temos o suficiente, destes será tirado até mesmo o que tiverem. Então, nesse momento, eu mesmo, como membro hoje, tenho essa escritura muito forte comigo, por conta de saber que sempre que eu estiver perdido, sempre que eu precisar de um caminho, eu posso recorrer ao Salvador, eu posso orar a Ele e eu posso buscar nas Escrituras. Então, nós temos o livro de Mórmon, Doutrinas e Convênios, nós temos a Bíblia, que nós podemos usar como base para que possamos seguir o caminho certo, o caminho que vai nos levar de volta. Eu realmente testifico disso. Eu sei que o Salvador vive. Essa é a igreja dele. E eu faço um convite para que você ore e pergunte ao Salvador sobre a veracidade dessas palavras que eu acabei de te falar. Em nome de Jesus Cristo, amém. Bem. Maria? Boa noite. Então, gostaria de falar que, através do Evangelho, a gente pode ter paz
alegria, felicidade e enfrentamos todas as nossas adversidades dia a dia. Eu gostaria de falar um versículo que está no livro de Mórmon, está em 3º Mosias 3:19. Porque o homem natural é inimigo de Deus e tem sido desde a queda de Adão, e sê-lo-á para sempre, não ser que ceda ao influxo do Santo Espírito, e despoje-se do homem natural, e torne-se santo, pela expiação de Cristo, o Senhor, e torne-se como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deva infligir, assim como a criança se submete a seu pai. Que Jesus quer que a gente seja, né, manso, humilde e tenha amor e compaixão pelo próximo. E que a gente torne a ser uma criança para entrar no reino do céu e voltar para os braços dele. E esse é o testemunho que eu deixo em nome de Jesus Cristo, e que eu faço convite que você ore e pergunte para ele se realmente esse evangelho é verdadeiro e que ele toque no seu coração. E eu testifico que esse evangelho é verdadeiro e eu deixo esse testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigada por compartilharem. Eu sei que a gente passou um tempinho da nossa aula, e é porque eu gosto bastante de falar. Mas para a gente finalizar, eu gostaria de compartilhar algo com vocês, tá bom? Uma pessoa que não se arrepende, não tem fé em Jesus Cristo, não é batizado, recebe o dom do Espírito Santo e persevera, é uma pessoa que não tem acesso ao poder da expiação. A expiação, ela é para o arrependimento, para a mudança e para a gente voltar à presença de Deus. Mas somente pela obediência a esses princípios é que nós poderemos ter acesso à expiação de Jesus Cristo. Quando nós aprendemos disso, nós precisamos compartilhar com as outras pessoas. Após ensinar aos seus discípulos, né, seus apóstolos, Jesus Cristo apareceu para eles como um ser ressurreto. E ele deu uma comissão. Ele enviou seus apóstolos. Ele falou, portanto, ide por todo o mundo, pregai meu evangelho a toda criatura, batizando-as em meu nome. Ele falou para que elas pudessem ser salvas, para que elas pudessem receber remissão de seus pecados. Esse é o convite do Salvador hoje. Acho que em Marcos que fala, portanto, vede, agora que saibais dessas coisas, né, vede o que façais. Nós devemos ser cumpridores da palavra, não somente ouvintes. Hoje vocês aprenderam quão importante é o testemunho que vocês têm da expiação do Salvador Jesus Cristo. E como isso faz falta na vida de pessoas que não conhecem o Evangelho. Esse é o momento de compartilhar. Não só quando vocês colocarem uma plaqueta no peito. Aí vocês vão estar obrigados, praticamente, né? Mas esse é o momento de iniciar a compartilhar o testemunho de vocês, para que vocês possam resgatar pessoas que são próximas a vocês, pessoas que estão aqui. Eu sei que o Salvador, ele é um ser que cura. Cristo opera milagres, ele cura de verdade. Ele cura almas, ele cura dores, ele cura do sofrimento e ele cura a vida. Ele pode permitir que a gente retorne à presença do Pai Celestial e encontre pessoas que a gente ama. Todas essas coisas serão possíveis para todos os filhos de Deus, se nós tão somente compartilharmos o Evangelho de Jesus Cristo, que tem nos curado, para que isso possa ter esse mesmo efeito nas outras pessoas. O Senhor, ele convida, vinde a mim. Esse é o convite que eu tenho para vocês hoje, para que vocês possam aprender sobre a expiação de Jesus Cristo. E durante essa semana, compartilhar com uma pessoa só, um pouco do que vocês aprenderam hoje. Pode ser essa escritura, pode ser, não sei, o que vocês sentirem pelo Espírito. E eu gostaria de saber, Enzo, você vai compartilhar com alguém esse princípio? Com certeza. Vai? Isaac, você vai compartilhar com alguém? Essa semana você se compromete a compartilhar com alguém? Sim, sim. Sim? E você, Maria, se compromete a essa semana compartilhar com alguém? Sim. Você, Diego, se compromete? Sim. E você, Bia, se compromete a compartilhar com alguém? Com certeza. E a Isabelle colocou um comentário. Eu vou ler.
Bebel, você se compromete a compartilhar com alguém? Sim? Perfeito. Gente, só não vale roubar da Bebel o comentário dela, tá? Eu vou ler pra gente finalizar. O comentário dela foi: boa noite. Queria deixar um ensinamento sobre o Senhor. Tem meios pelos quais podemos sentir o amor do Senhor. O Senhor nos enviou na terra para que passemos por provações e seríamos testados, mas que não estaríamos sozinhos. Teríamos meio de nos arrepender e teremos um amigo, o Espírito Santo, para que possamos nos ajudar em todos os momentos. Podemos ter no livro de Mórmon em Alma, capítulo 7, versículo 11 e 13. E o convite é: pondere sobre o que você possa fazer para melhorar e ore ao Senhor para saber sobre a verdade. Convido você a orar para poder sentir o Espírito Santo. Muito obrigada, Isabelle. Ficou muito fofo. Gostei bastante. Eu sei que o Senhor, ele tá aqui para nos consolar. Deixa eu fechar aqui o chat para poder vocês me verem. O Senhor, ele tá aqui para nos consolar, nos ajudar, nos aperfeiçoar e santificar, para que a gente possa ser melhor, para que a gente não precise continuar a ser a pessoa que nós somos hoje para o resto da nossa vida, mas que a gente possa ser transformada. Nós somos discípulos de Jesus Cristo quando nós fazemos aquilo que ele diz. Essa é a aula que eu compartilho com vocês e que vocês compartilham comigo. Muito obrigada por cada testemunho. Em nome de Jesus Cristo, amém. 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 E ficou para o Enzo fazer a última oração, né, Enzo? Isso. Perfeito. Licença. Bondoso Deus e amado Pai Celestial, querido Deus, expressamos nossa gratidão a Ti, Senhor, por mais um vídeo que o Senhor nos concedeu. Pai bondoso, somos gratos pela oportunidade que tivemos de aprender um pouco mais sobre o Seu Evangelho e do aprendizado que tivemos na maneira como devemos compartilhar sobre o Salvador Jesus Cristo, Senhor. Nessa humilde oração, gostaríamos de pedir, Pai, para que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está aqui, que o Senhor possa nos ajudar a progredir e melhorar a cada dia, para que possa chegar o dia que compartilhemos o Seu Evangelho e que as pessoas possam saber mais a respeito de Jesus Cristo por meio de nós, Pai. Queremos lhe pedir, Pai, para que o Senhor possa permitir que tenhamos uma ótima noite de descanso, que o Senhor possa nos ajudar ao longo de nossa semana. São essas bênçãos que nós queremos lhe pedir e lhe agradecer. E fazemos essa oração no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bem, muito É obrigada. isso, gente. Essa foi nossa aula. Eu que agradeço por vocês estarem aqui, vocês serem pacientes comigo. Beijo a todos e boa noite, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau. Mais.